Isso, isso. Na Rua Vigo, São João, Betim. Isso mesmo. É um negócio grande, rapaz. Boa, Samuel, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Iago, Samuel, vou compartilhar com vocês uma tela aqui. E aí, a hora que o pessoal chegar, a gente dá uma pincelada com eles também, né? Vocês estão vendo a minha tela aí com escrito administrador, líder e equipes? Sim. Sim. Ah, perfeito. Então, ô, Iago e Samuel, esse assunto, vocês devem estar perguntando assim, mas eu estou fazendo um curso eletromecânico, o que que tem a ver esse tema com a minha vida, né? Tem tudo a ver, pessoal. Por quê? Todos nós que trabalhamos na área industrial, a gente fala assim que é o meio corporativo, né? Quando você fala de indústria, a gente fala de corporação. E corporação, a gente fala que é um meio corporativo. Por quê? São várias áreas, né, com várias funções, várias etapas que compõem um meio. Esse meio se dá o nome de meio corporativo. Então a gente está dentro desse meio corporativo, nós da área técnica, né? Técnico eletromecânico, engenheiro, tudo que está relacionado ali a processo produtivo, a conservação de equipamento, Boa envolve o noite, meio. Heitor. Ô, boa Boa noite. noite. É o Guilherme Boa Machado ou Aquino? noite. Machado. Machado, opa. Você pegou até qual parte, Guilherme? Chegou agora, né? Guilherme? Acho que ele caiu, né? Não. Caiu Aí. não? Não. Ué. Tem uma Guilherme? falha aí, parece. Ah, falhou. Oi, Ô, Guilherme, você escutando. chegou a pegar qual parte? Ou você chegou agora? Cheguei agora. Chegou? Ah, então tá bom. Nós começamos agora também, né, Iago e Samuel? Então, o que que eu tô falando com eles, ô, Guilherme, é o seguinte. Por que que nós estamos falando de administrador, líder e equipes num curso técnico? E assim, mas o que que isso tem a ver com a minha rotina, né? É porque é o seguinte, nós da área técnica estamos inseridos num meio corporativo, né? Tá lá o Guilherme na Intercast, é uma corporação, né? E ali você tem várias funções, vários cargos, várias áreas, várias estratégias diferentes, né? Então é um meio corporativo. E o que que é muito comum acontecer com a gente? A gente pode escolher uma área técnica. Eu falo o seguinte: eu vou ser sempre mais da área técnica, eu vou ser sempre um projetista, eu vou ser especialista em hidráulica, especialista em mecânica, né? Mas essas funções, elas se alternam dentro do meio corporativo. Uma hora você vai executar um trabalho de forma individualizada, né? Mas outra hora você vai ter que indiretamente liderar alguém, sempre. Isso vai ser uma constante nas nossas vidas, né? A gente pode ser realmente um líder de fato, com a função de liderança, né? Como a gente vai ser solicitado a liderar de forma indireta. Por exemplo, suponhamos aqui, a gente está começando a falar de projeto, né? Dimensionamento de equipamento, dimensionamento de materiais. Você pode estar dentro de uma sala fazendo o projeto, está lá fazendo os cálculos, fazendo as contas. Mas na hora de colocar aquele projeto em prática, o que que acontece? De certa forma, você vai ter que interagir com as pessoas, vai ter que liderar, vai ter que motivar alguém a pôr aquilo em prática, vai ter que explicar por que que é daquele jeito e não de outro jeito. Então, isso, pessoal, é inerente às nossas funções agora, né? Então, nós da área técnica, indiretamente, a gente vai alternando os papéis. Independente se eu escolhi uma área especificamente técnica ou se eu escolhi uma área de gestão. O cara que escolhe a área especificamente de gestão, hora ou outra, ele também vai ter que caminhar na área técnica, vocês concordam? Não adianta eu ser gerente de uma equipe
Mas imagina se eu vou fazer a gestão de uma equipe e eu não sei, não preciso saber tudo, né? Mas imagina se eu não sei o que que aquela equipe está fazendo de forma técnica. Imagina, Guilherme, eu sendo lá o seu chefe, mas eu não conheço nada, por exemplo, de mecânica, de solda, ou de hidráulica, ou de pneumática, né? Fica difícil, não fica, Guilherme? Ah, de vez em quando acontece, parece um gerente lá que nunca trabalhou com fundição, chega lá mais perdido que tudo. É, aí, Mas assim, aí, é igual você aí fica, falou, né? aí é complicado, não fica? Fica. Mas igual você falou, né? Geralmente, gerente de manutenção já tem um conhecimento, né? Base de tudo, né? Então, É, mesmo ele não tendo, a nível de ele não. detalhe, né? É igual o Saulo, né? O Saulo não conhece fundição, mas conhece Ah, muito cirurgia, né? isso, Então, ele chegou lá e já falou só, vocês que vão me passar, vocês que vão me ajudar a compreender como funciona tudo aqui. E eu vou pegando isso, aos poucos. Tem é hora isso nenhuma aí. ele falou assim, tipo assim, ele falou, deixou claro que ele não conhecia fundição, Não processo de domina, né? fundição, de manutenção. Foi humilde, entendeu? Mesmo com o Isso, conhecimento dele, trabalhou 15 anos, 13 anos na Gerdau, trabalhou, não sei, tava na ArcelorMittal lá em Juiz de Fora. isso. Aí chegou e falou. É igual eu trabalho a vida inteira em fundição, né? Aham. Aí eu tenho vontade de trabalhar na Brahma. Ah, Assim, eu tenho vontade de trabalhar na Brahma, tenho vontade de trabalhar na Vale, na parte de ferroviária, sabe? sei. Então, Boa noite, assim, Vitor. boa Opa, boa noite. noite, boa noite. Então, são coisas diferentes, né? Tem que chegar lá, ter humildade de falar só. Eu tenho 13 anos de fundição, mas eu não conheço o processo aqui ferroviário, não conheço o processo de bebidas aqui da Brahma, Isso. mas mostrar que você sabe, você tem seu conhecimento, né? Isso. Por que que eu estou tocando nesse assunto, Guilherme? E Iago, Samuel e Vanderluz? Porque, assim, agora nós estamos inseridos num meio corporativo que a gente tem que entender esse outro lado, né? Porque, assim, essas posições vão alternando. E até mesmo quando eu escolho, por exemplo, uma área técnica muito específica, eu tenho que entender como que o chefe pensa também, né? É igual o Guilherme está citando aqui, o meu gestor que chegou lá agora, ele foi humilde, porque ele tem o conhecimento básico da manutenção, conhece os equipamentos, sabe as estratégias, né? Mas não domina o processo de fundição. Então o Guilherme já tirou uma leitura do gestor, ele já entendeu como é que o gestor pensa e como que ele quer seguir, conduzir as coisas, né? Então é bem por aí, viu, Guilherme? Então qual que é a ideia dessa disciplina? Ela dá para vocês uma bagagem para interpretar os cenários ao redor de vocês, para entender as estratégias da empresa, entender a estratégia do líder, do chefe, né, do gestor, né? Eu nem gosto de falar muito de chefe, mas é do gestor. Então, é a gente adquirir esse tipo de conhecimento para fazer essa leitura do cenário. E eu comecei falando aqui na última aula, né? Foi a aula antes do feriado, não é isso? A nossa última. Foi antes dos Dias dos Namorados. Então a gente falou dos papéis, né, do administrador, do líder e de equipes. O pessoal, qualquer hora pode interromper aí, tá? Fique à vontade. Então nós falamos, né, das habilidades, habilidades técnicas, humanas e conceituais, né? Aí eu queria hoje avançar um pouquinho mais com vocês, falando de liderança, né? Mas falando basicamente, especificamente das características e atitudes de um líder, né? E nós vamos falar de três características de um líder, tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, só para adiantar. Além dessas características, nós vamos falar dos estilos de liderança. Por que que é importante a gente conhecer o estilo de liderança? É igual o Guilherme começou falando aqui no início, né? Não, o meu gestor, ele chegou, teve um posicionamento legal, teve humildade. Por mais que ele tenha uma bagagem muito específica e muito conhecimento em outra área,
ele chegou aqui com essa posição. Isso, Guilherme, se chama estilo gerencial. Então, a partir do momento que o gestor faz essa posição, esse posicionamento, ele está dando para vocês um sinal de como ele quer conduzir as coisas. E só para a gente esquentar um pouquinho esse, essa conversa nossa, eu queria te perguntar o seguinte, Guilherme. Quando ele chegou e posicionou para vocês, assim, para toda a equipe, falando assim, olha, vocês que vão me ajudar, vão contribuir com o meu conhecimento, que sinal você acha que ele quis passar para vocês, Guilherme? Ah, pra mim foi humildade, né? É, humildade, assim, foi o posicionamento dele, né? Mas, É. assim, quando ele chegou e falou isso com essa humildade, o que que você acha que ele quis extrair de vocês? Ah, confiança. Legal, confiança, o que mais? É, Legal, confiança é bom. confiança, né? Porque confiar na equipe dos manutentores que tem lá, né? Então, aí eu Eu confio em que a vou. gente vai ajudar ele, vai passar para ele o conhecimento que a gente tem lá nos maquinários, lá, quer dizer, no setor de fundição, né? Como ele nunca trabalhou com fundição e vai gerenciar a fundição, então é complicado. Isso. Mas assim, Guilherme, mais do que ter essa confiança, ele quis estabelecer com vocês uma relação de confiança, né? Mas mais do que essa relação de confiança, ele quis deixar claro para vocês a autonomia da equipe, né? Ele quis Entendi. falar o seguinte: olha, eu vou gerenciar vocês, mas ao mesmo tempo eu vou dar autonomia para vocês trabalharem. Você vai entender isso aqui mais na frente, porque nós temos três estilos gerenciais e que nesses três estilos tem algumas vantagens e desvantagens. Ah, mas qual que é o melhor e qual que é o pior? Não tem um melhor e um pior. O que acontece é que, dependendo da situação, o gestor tem que adotar aquele estilo naquele momento, entendeu? Nós vamos falar mais na frente. E aí eu queria compartilhar com vocês um vídeo para a gente começar, antes de a gente começar a falar sobre as características e atitudes de um líder. Eu queria passar um vídeo. É um vídeo que você já deve ter visto, ele é bem comum, alguém já assistiu o vídeo, né? Mas eu queria que vocês vissem esse vídeo com um outro olhar assim, fixassem na figura do líder. Eu queria que vocês, assim, de imediato identificassem o seguinte: quem que é o líder desse vídeo? E aí fosse acompanhando o vídeo, acompanhando esse líder e vendo as atitudes que ele ia tendo ao longo do vídeo. Pode ser? E aí, em função dessas percepções, nós vamos desenrolar esse tema aqui embaixo, que é as características e atitudes de um líder e os estilos gerenciais, ou estilos de liderança. Isso, pessoal, para a carreira de vocês, para a nossa carreira, né, é fundamental. Fundamental. Hoje, o conhecimento técnico é muito importante? Sempre vai ser. Mas hoje a gente tem que desenvolver também a nossa parte comportamental. O que que é essa parte comportamental? É a inteligência emocional, é saber interpretar os cenários, é saber interpretar uma estratégia, é ter argumentos e habilidades suficientes para entender uma estratégia de um gestor, entender por que que ele está me pedindo para fazer isso, né? Então, assim, essa é uma parte muito importante hoje em qualquer segmento, tá, pessoal? Vocês podem ter certeza. É algo assim que é muito valorizado no mercado. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, aqui até aqui tá tranquilo. Tem alguma dúvida? Vocês querem? Tranquilo? Tranquilo. Vou passar o vídeo aqui. Aí vocês me falam se o som tá bom, tá? Saindo som não.